a pessoa passa tanto tempo construindo aquele universo que ele quer apresentar tudo aquilo para o leitor de primeira. O leitor colocou o pé dentro da história dele, colocou o primeiro pé dentro da história dele, e ele quer apresentar absolutamente tudo da história. Vem cá, olha a minha história, olha só esse mundo, olha essa árvore, olha isso, olha isso daqui, olha esses povos, tem 300 povos na minha história, tem toda essa história que aconteceu e etc. Mas Ju, eu quero isso, eu repito isso porque eu escuto isso dos meus alunos também, tá? Como é que o leitor vai saber que esse mundo é dessa forma? Como é que ele vai saber que essas leis desse mundo funcionam desse jeito? Você vai apresentar durante a ação daquela história. Por exemplo, é necessário de início aquele leitor saiba que existe uma lenda, que existe uma lenda, ou como foi o início daquela guerra, que aquele personagem tá ali tentando defender, tentando ser o herói, etc. Talvez naquele momento, no primeiro parágrafo, talvez não seja necessário. E se eu colocar no prólogo? Meus alunos sabem que eu não sou muito fã de prólogo, mas eu acho que tá bom. Se realmente for extremamente essencial que o leitor saiba, você pode colocar então essa informação separada num prólogo. Usa o prólogo para contar um passado daquela história, né? Ou apresentar as informações se o mundo... Nossa, o universo é extremamente diferente. Logo nas primeiras páginas, o leitor não vai entender nada se ele não tiver essa informação. Então, ok, é o máximo da exceção. Mas é proibido usar? Claro que não. Eu só estou fazendo indicações do que eu acho que possa ser mais atrativo para um leitor, principalmente se for a primeira história. Quando você está ali no início, você não necessariamente precisa contar a mesma coisa do personagem. Você não precisa dar todas as informações daquele reino, né, daquele mundo, daquele universo e etc. Você pode fazer isso à medida que o leitor vai se ambientando dentro da história. Todo o primeiro ato da história serve para... Todo o primeiro ato, da forma mais ocidental de contar a história, serve para ambientar o leitor. Muitas das vezes, em histórias orientais, a gente vê o contrário. Não necessariamente o primeiro ato ele serve para ambientar o leitor. Às vezes o leitor já é jogado ali numa situação e só depois, e isso é o que eu gosto muito de fazer com as minhas histórias, e só depois você vai mostrando um pouco mais do que é aquele universo. Um filme até que me veio na mente agora é a Princesa Momonoke, que ele é um filme maravilhoso do Estúdio Ghibli, e que justamente no início ali você já vê um demônio atacando a vila do príncipe lá, e o príncipe luta, e aí do nada ele tem que partir para uma aventura, e só nesse partir da aventura dele, ou seja, só após isso, que você consegue entender de fato o que está acontecendo, o que é aquele mundo, e que época, que tipo de criaturas que habitam aquilo dali. Você vai se habituando e vai se situando ali. E fica bom, porque você sempre fica com aquela dúvida, mas espera aí, onde que essa história está se passando, né? O que está acontecendo no entorno daquela história? Tem sempre um gancho. Você deixa múltiplos ganchos para o seu leitor ficar curioso para acompanhar aquela história. Não só do seu enredo, do o que vai acontecer com essa pessoa, mas o que é esse universo? O que é esse personagem, né? O que mais ele pode ter a me oferecer?